Capítulo 1011, Li Ming sai da reclusão. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Obrigado senhora e senhor emissário por sua ajuda em perguntar sobre o padrão necessário para a essência sanguínea da Fênix. Não importa o que, eu não vou ter medo. Eu tenho plena confiança em minhas próprias habilidades. Yan Yuer juntou os punhos, sua voz solene. Ela havia obtido um lago de sangue da Fênix ancestral, então a quantidade de sua linhagem já era suficiente. No entanto, esse lago de sangue não tinha uma qualidade muito alta. Ela precisava de uma gota de essência sanguínea da Fênix para completá-la e dar os últimos retoques em sua linhagem. Contanto que ela pudesse obter uma gota de essência sanguínea da Fênix, o poder de sua linhagem aumentaria para outro nível. Xianggu Wang balançou a cabeça ao ver Yan Yuer. Com a fundação e as conexões da família Yan, seria impossível que o padrão fosse reduzido um pouco que fosse. Em outras palavras, Yan Yuer enfrentaria o padrão mais duro e difícil possível. Se esse padrão se aplicasse a todos, talvez até mesmo Xiao Shuji, que obteve uma gota de essência sanguínea da Fênix há 10.000 anos, achasse intolerável. Era preciso saber que Xiao Shuji atualmente era um dos maiores candidatos a ser o próximo patriarca, e ele também era a figura mais ilustre de toda a família Xiao. Em qualquer caso, Xianggu Wang faria conforme os regulamentos exigidos e reportaria esta mensagem. Ela tirou um requintado e delicado disco de matriz de seu anel espacial. Seus 10 dedos se uniram e produziram milhares de selos em um instante. Esses selos combinaram-se em runas complexas à medida que eles se caíam no disco de matriz. Um personagem no nível da Xianggu Wang já era capaz de realizar o grande deslocamento pelo vazio. Isso tornava o envio de mensagens muito mais fácil. Se houvesse algumas formações de matriz especializadas em suporte adicionadas, então não era difícil enviar uma mensagem mesmo através de vários grandes mundos do reino dos deuses. Apenas 2 horas depois, a Xianggu Wang recebeu uma resposta da sede. Uma chama ardente acendeu na frente do disco de matriz da Xianggu Wang. Ela se transformou em inúmeras runas que fluíram para sua mente. As runas de transmissão de som que o clã da Fênix Ancestral mandou de volta eram muito mais convenientes do que enviar uma mensagem de voz. Não só elas eram mais fáceis de entender, mas também impediam que a mensagem vazasse. As sobrancelhas da Xianggu Wang se ergueram. Embora ela já esperasse que a sede respondesse com um padrão extremamente arrogante, ela ainda soltou um suspiro leve ao ouvir o que era. Ela balançou a cabeça e disse para si mesma: a sede está sendo um pouco mesquinho. Esse tipo de padrão não é diferente de dizer não. Mas a sede também tem seus próprios problemas. O clã da Fênix Ancestral tem mais de 100 bilhões de membros, e os recursos necessários a cada ano são incontáveis. É difícil manter um equilíbrio entre coletar recursos e distribuí-los. Especialmente quando se trata de algo como a essência sanguínea de uma Fênix ancestral, existem inúmeras pessoas que estão desejando avidamente e não podem obtê-la. Em particular os candidatos a serem o próximo patriarca. Todo mundo quer uma única gota, e para que ela obtenha uma única gota e outros não, o padrão deve definitivamente ser alto. Enquanto Xianggu Wang estava pensando, Shu Ongjun estava ansiosamente olhando para ela, esperando que ela falasse. Xianggu Wang sorriu fracamente e disse: a sede passou instruções. Para obter uma gota de essência sanguínea da Fênix, você precisará entrar no 7º nível dos infernos de chamas antes que o julgamento de fundação da Fênix ancestral termine. Além disso, você deve completar totalmente os 1000 massacres dentro da matriz ilusória do deus do combate. Quando Xianggu Wang disse isso, até Jin Jianzun sorriu com tristeza. A sede estava simplesmente brincando com os outros. Nos 18 infernos de chamas, quanto mais se descia, mais difícil ficava. A dificuldade crescia a uma taxa quase exponencial. No julgamento de fundição para os discípulos novatos, apenas um talento de pico de um palácio era capaz de entrar no 4º nível dos infernos de chamas. O 5º nível era reservado para talentos como Bai Daohong e Lu Xiaoyun. Durante o primeiro julgamento de fundição, ambos conseguiram entrar no 5º nível até o final do julgamento. Mas eles não conseguiram alcançar a profundidade de 8 a 9 mil milhas do 5º nível. O 6º nível era quase um domínio lendário para os palácios filiais.
em um local de julgamento de fundação, como a estrela espiritual flamejante, com o Palácio Encanto da Fênix, o Palácio Grito da Fênix e o Palácio Oração da Fênix juntos, pode até não haver alguém que possa atingir essa profundidade em 1000 anos. Mas, se todos os 72 palácios do clã da Fênix ancestral fossem reunidos, juntamente com a sede e as 3 grandes famílias, isso não era um evento muito raro. Alguém que poderia entrar no 6º nível apareceria uma vez a cada 20 ou 30 anos. Mas, para chegar em 5.000 milhas do 6º nível, essas pessoas quase não existiam. Mesmo em todo o clã da Fênix ancestral, ainda era extremamente raro que 1 ou 2 pessoas capazes de tal feito aparecessem em 1000 anos. Depois disso, era o 7º nível. Ele simplesmente não era um domínio possível para os discípulos novatos alcançarem. Mesmo um gênio no pico do nível avançado do Reino Mar Divino acharia extremamente difícil ir tão longe. A maioria daqueles que treinavam no 7º nível eram discípulos no nível inicial do Reino da Transformação Divina. Por exemplo, Bai Daong e Lu Xiaoyun alcançaram o 11º nível. Essa era uma profundidade que deixou para trás todos os outros discípulos no Reino da Transformação Divina. Os discípulos no Reino da Transformação Divina ainda eram capazes de alcançar apenas o 8º e o 9º níveis. Claro, se alguém tivesse que insistir em perguntar ao clã da Fênix ancestral se houve algum discípulo júnior capaz de alcançar o 7º nível em todos esses anos, certamente haveria. Por exemplo, Xiao Shuji de 10.000 anos atrás foi capaz de chegar no 7º nível quando o julgamento de fundação terminou. Mas Xiao Shuji estava na 8ª etapa da destruição da vida e Yan Yuer apenas na 7ª etapa da destruição da vida. Entre a 8ª etapa da destruição da vida e a 7ª etapa da destruição da vida, havia uma diferença de apenas uma única etapa. Mas para um talento de pico, havia uma enorme disparidade entre todas as etapas da destruição da vida. Além disso, alcançar o 7º nível dos infernos de chamas era apenas um ponto do padrão. Havia também outro ponto, e esse era a matriz ilusória do Deus do combate. O julgamento dos infernos de chamas examinava a compreensão das leis de alguém. Mas o julgamento da matriz ilusória do Deus do combate testava a verdadeira força de combate. E a condição para completar os 1000 massacres dentro da matriz ilusória do Deus do combate era muito mais difícil do que alcançar o 7º nível dos infernos de chamas. Jin Jianzun era um maníaco por combate. Sua compreensão das leis era comum, mas em termos de combate real, seu talento era aterrorizante. Foi também por causa desse ponto que ele foi capaz de se tornar o sucessor do ancião disciplinar. Afinal de contas, em uma verdadeira batalha, o que decidia a vitória ou a derrota era a força de combate real. A compreensão das leis era apenas um indicador do potencial e das realizações futuras. Se alguém tivesse grandes realizações nas leis, ainda seria inútil se ele não pudesse derrotar outra pessoa. A verdadeira força de combate sempre foi motivo de orgulho para Jin Jianzun. Durante seu próprio julgamento como novato, ele passou pela matriz ilusória do Deus do combate e matou mais de 600 pessoas. Este resultado foi suficiente para chocar e surpreender o guardião do local do julgamento na época. Quanto a completar os 1000 massacres, Jin Jianzun só tinha 2 palavras para dizer: A matriz ilusória do Deus do combate também se tornava cada vez mais difícil quanto mais se avançava. Isso porque os inimigos dentro da matriz se tornariam cada vez mais fortes, e todo oponente também seria um talento de pico. Depois de várias centenas de pessoas, os inimigos que surgiriam estariam no mesmo nível de talento que Bai Daong e Lu Xiaoyun. Claro, suas idades também seriam as mesmas que as dos desafiantes. Em outras palavras, alguém teria que enfrentar o Bai Daong e Lu Xiaoyun quando eles estavam em seus 20 anos. Enfrentar tal oponente 1 a 1 já seria uma situação difícil de vencer, mas enfrentando uma multidão deles, como alguém poderia continuar lutando? Não importava como se olhasse, a sede simplesmente não queria dar uma gota de essência sanguínea da Fênix. Isso porque havia muitos fatores envolvidos no crescimento de um talento. Mesmo que Yan Yuer pareça extraordinária agora, pode haver alguns problemas em seu futuro caminho das artes marciais.
Por exemplo, talvez ela esgotasse todo o seu potencial ou todo o seu destino. Ela pôde até mesmo se aventurar em um reino místico e perecer lá. A essência sanguínea da Fênix tinha vantagens muito maiores quanto mais cedo fosse implantada no corpo de um artista marcial. Mesmo assim, a única maneira pela qual a sede estaria disposta a ceder uma gota de essência sanguínea da Fênix seria se o talento de Ian fosse tão extraordinário que os anciãos da sede tivessem seus globos oculares saltando de suas cabeças quando soubessem dele. Caso contrário, eles nunca correriam tal risco. Enquanto Shun Jiun ouvia as condições da Xianggu Wang, sua expressão de antecipação de repente congelou. Dá-se fazer as coisas difíceis. Isso era simplesmente fazer uma piada da cara deles. Como alguém pode realizar tal pedido? Shun Jiun deixou escapar diretamente, ignorando o quão grande era o status da Xianggu Wang. Embora Xianggu Wang concordasse com Shun Jiun, ela definitivamente não poderia dizer tais palavras publicamente. Ela era alguém da sede, portanto, tinha que respeitar os desejos da sede. Ela disse: esse alvo não é algo que eu inventei. Além disso, nos últimos 10.000 anos, houve alguns indivíduos que conseguiram alcançar o 7º nível dos infernos de chamas, como Xiao Shuji, Wang Weifeng e outros gênios inigualáveis. Todos eles foram incapazes de conseguir isso. Quanto a completar os 1000 massacres dentro da matriz ilusória do deus do combate, eu suponho que você teria que olhar mais para trás na história, mas não é como se ninguém jamais tivesse conseguido isso. Os padrões que a sede estabeleceu são difíceis, mas não são impossíveis. Xiao Shuji, Wang Weifeng, Shun Jiun sugou uma lufada de ar frio. Essas duas pessoas eram os líderes da família Xiao e da família Wang. Eles eram heróis entre os heróis. Emissária Xianggu Wang, também sei que esses dois indivíduos eram mais velhos que Weir quando foram submetidos ao julgamento de fundição como novatos. Além disso, seus cultivos também eram mais altos. Sênior Xiao Shuji estava na 8ª etapa da destruição da vida, e Sênior Wang Weifeng também estava na 8ª etapa da destruição da vida. Eles estavam em uma etapa mais elevada e, no entanto, os padrões ainda são os mesmos. Como poderia haver tal verdade? Além disso, embora os senhores Xiao Shuji e Wang Weifeng pudessem entrar no 7º nível dos infernos de chamas, nenhum deles conseguiu completar os 1000 massacres dentro da matriz ilusória do deus do combate. A Xianggu Wang sorriu fracamente e disse: sim, é verdade, é por isso que o senhor Wang Weifeng não conseguiu obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. Mas, a razão pela qual Xiao Shuji foi capaz de obter uma bota foi que a família Xiao usou suas conexões como segundo plano. Para essa gota de essência sanguínea da Fênix, a família Xiao pagou uma quantidade tremenda de pontos de mérito equivalentes para equilibrar a diferença nos padrões. Se a família Yan ganhou pontos de mérito suficientes, eles também podem ter os padrões reduzidos um pouco. A expressão de Shun Jiun endureceu e ela finalmente balançou a cabeça. Os chamados pontos de mérito eram uma conversão das contribuições de uma família para o clã da Fênix Ancestral. Os 3 grandes clãs familiares existiram por incontáveis dezenas de milhares de anos, e a quantidade de pontos de mérito que eles acumularam era certamente astronomicamente alta. Mas a fundação da família Yan era muito superficial e eles não tinham pontos de mérito. Eles não tinham a capacidade de ajudar Yan e Weir a diminuir os padrões. Além disso, mesmo que reduzissem um pouco os padrões, isso não facilitaria muito. Tia, não há necessidade de dizer mais nada. Ainda resta um ano. Eu não vou necessariamente perder. Houve algumas pessoas que entraram no 7º nível dos infernos de chamas, e também houve algumas pessoas que completaram os 1000 massacres na matriz ilusória do deus do combate. Como meus antecessores conseguiram ter sucesso, não acredito que não possa fazer o mesmo. E se eu não puder, isso só prova que minha força é mais fraca que as dos outros e não tenho o direito de reclamar. Yan e Weir, impedindo Shun Jiun de falar mais. Weir. Shun Jiun suspirou. Tia, desde que eu firmei minha determinação, lutarei tanto quanto puder, e também não me arrependerei de minhas decisões. Além disso, como esse é o padrão que a sede enviou, é inútil nos opormos a eles. Como Yan Weir falou, Shun Jiun só pôde soltar um longo suspiro. Ela não se queixou mais.
De fato, eles não tinham a capacidade de mudar uma decisão tomada pela sede. Ok, Weaver, tente a matriz ilusória do deus do combate primeiro. Vamos ver até onde você pode ir e quantos oponentes você pode matar. Enquanto Shun Ji-un falava, a barreira de luz protetora em volta da torre de totens tremeu de repente. Então, ondulações apareceram na barreira quando foi rasgada por alguém. A figura de um jovem saiu vagarosamente da torre de totens, com os longos cabelos até a cintura soltos. Nesse momento, ele parecia desgrenhado, mas seus olhos brilhavam como estrelas no céu noturno, incomparavelmente brilhantes. Esse não é Li Ming. Ele realmente ficou dentro da torre de totens por mais de um ano antes de sair.